Graças a Deus. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você venceu 2020 e nós já estamos em 2021. Que o Senhor nos dê sempre a sua graça e que a sua boa mão esteja sobre nós. Temos saúde, temos vida, temos alegria em Jesus, temos família, amigos e irmãos. Vamos cantar, começar 2020 celebrando, cantando ao Senhor com alegria. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios E também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu consigo ouvir o Zé cantar daqui, hein? Yeah, 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 oh, ah. Vamos cantar! Yeah, 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 oh, ah. Jesus! Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Eu sou grato Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. tenho amigos,
Jesus Cristo será sempre minha canção. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Vamos cantar de novo. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A última vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Bom dia, meus amados irmãos. Passamos um ano com muitas lutas, com muitas dificuldades. Estamos começando um novo ano. E hoje, no terceiro dia do ano, é o seu aniversário, Val. Val, que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um ano feliz e, especialmente, cuidada e abençoada pelo nosso Senhor. E hoje também, Jojo, é o seu aniversário, hein? Seu pai está todo orgulhoso de você, seu pai, sua mãe. E eu acho que o Pedro também. E nós também, os pastores, os vovôs aqui da igreja, queremos dar para você os parabéns, recebe os parabéns das crianças, né? E de toda a igreja, que ama você, que ama a sua família. Hoje, terceiro dia do ano, seu terceiro aniversário, né, Jojo? Muito bem. Eu gostaria que, nesse momento de oração, nós pudéssemos orar a palavra de Deus. Salmo capítulo 90, o versículo 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos coração sábio. Outras traduções dizem mais ou menos: considere a brevidade da vida, para que alcance coração sábio. Precisamos então reconhecer a nossa temporalidade aqui. Estamos aqui de passagem. Aliás, Pedro diz que nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Portanto, que a gente aprenda a contar os nossos dias. Li alguma coisa hoje, ou há dias atrás, que diz o seguinte: há homens que sabem contar as suas vacas e as suas moedas, mas não sabem contar os seus dias. E nós precisamos aprender a contar os nossos dias, que estamos aqui de passagem, para que alcancemos coração sábio. Precisamos fazer esta oração ao nosso Deus. E eu creio que a partir dos próximos versículos aqui, eu li o versículo 12 do capítulo 90, nós temos dicas realmente de como podemos ter um coração sábio. O texto nos diz, na sequência: volta-te, Senhor, para nós, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Precisamos da compaixão do nosso Deus para que a gente não seja estúpido, para que a gente viva aqui com sabedoria, vendo a vida do ponto de vista de Deus. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Precisamos ser saciados, precisamos ser alimentados de manhã pela benignidade do Senhor, pelo seu amor, pela sua presença, para que a gente possa então se alegrar, para que possamos nos jubilar ao longo de toda a nossa vida. Que a primeira coisa, nossa, na manhã, não seja olhar as mensagens de WhatsApp ou outras mensagens, mas que a gente aprenda logo no começo do dia, nos alimentarmos da palavra de Deus, da bondade do Senhor. E se a gente fizer isto, confiando mesmo no nosso Deus, no seu amor, então nós vamos ser alegres, felizes ao longo de todo este ano, para não dizer de toda a nossa vida, como diz o texto. Alegra-nos, também diz, por tantos dias quanto nos tens afligido. Precisamos que o próprio Deus, em Cristo, que é a fonte de toda alegria, nos alegre continuamente durante esse ano, independente das dificuldades que, por certo, vamos enfrentar. Passamos por um ano difícil, ano de perdas, de sofrimento. Temos uma expectativa que esse ano vai ser melhor, a economia vai ser melhor, a saúde vai ser melhor, a segurança vai ser melhor, mas nós não temos segurança de que realmente isto vai acontecer. Então nós precisamos, desta alegria que vem do Senhor. Então alegra-nos, Senhor, com a tua presença. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Que faça isto, Senhor, que as tuas obras apareçam, que a gente possa ver os teus feitos e que a tua glória seja uma realidade na vida dos nossos filhos, na vida do teu povo. Seja, Senhor, sobre nós a graça, a tua graça, ó Deus. Como nós precisamos, meus irmãos, da graça de Deus. Como vamos precisar da graça, da bondade, do amor de Deus manifestados em nossas vidas durante todo este ano. Vamos confiar nele, que ele possa realmente mostrar o quanto ele já fez, o quanto ele tem feito por nós, tudo na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Nele, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual.
Portanto, seja, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos criou para as boas obras que já foram preparadas em Cristo Jesus para andarmos nelas. Então, que a gente ande em Cristo, praticando aquilo que agrada a Ti. Que possamos viver de tal maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai Celestial. Pai, que assim seja durante este ano. Que nós, de fato, ó Deus, possamos alcançar coração sábio para viver cada dia deste ano. Cada dia, ó Pai, nos voltando para o Senhor, nos voltando para a Tua palavra, recebendo a Tua graça, recebendo as Tuas bênçãos e sendo também canais de bênção, de vida para as pessoas na nossa casa, da família, as pessoas da igreja, aos nossos amigos. Ó Pai, que este seja um ano que a gente realmente esteja centralizado no Senhor Jesus Cristo. Muito agradecidos por chegarmos até aqui. Muito agradecidos por tudo que vai acontecer conosco este ano. E nós queremos dar a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a chegada de Jesus a este mundo. Já falamos sobre Jesus na eternidade, o Verbo de Deus, o que Ele fez em relação à criação do mundo. Do ser humano não falamos ainda, mas vamos falar. E agora, então, os evangelhos tratam, da chegada de Jesus, mais especificamente o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Paulo o apóstolo, em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, isto é, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vimos também que o evangelista Marcos, ele não trata do nascimento de Jesus, dos primeiros dias de Jesus, ele já começa com o ministério de Jesus. E João, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas temos Lucas e Mateus. Lucas é o mais extenso deles, dos dois, e eles tratam algumas questões, as mesmas questões, e algumas são peculiares a Mateus e outras são peculiares a Lucas. Então, só recordando um pouquinho do que nós vimos, tentei colocar aqui em ordem os acontecimentos conforme os dois relataram. Por exemplo, Lucas, ele dá uma ênfase muito grande aos pais de João Batista e ao João Batista, a esta família, Porque ele começa o seu evangelho, faz a sua introdução, dizendo que ele fez uma pesquisa, uma investigação de tudo, desde a origem, e então, daí, terminada esta introdução, ele começa assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Então ele já localiza aqui, historicamente, quando Jesus nasceu, E aí ele vai falar do sacerdote Zacarias e fala da sua mulher, a Isabel. Zacarias já tinha uma certa idade, e Isabel também. Diz o texto aqui que eles eram avançados em dias, já tinha passado a época de terem filhos.
E Isabel era estéril. E ele dá esse relato sobre eles. E o anjo do Senhor aparece para Zacarias, né? Ele era um sacerdote. E exatamente nesse dia coube a ele entrar no Santo dos Santos. Dizem que, porque havia muitos sacerdotes, então havia 24 turnos de sacerdotes. Então eles trabalhavam 2 semanas por ano. E para o sujeito entrar, como aconteceu com o Zacarias, era uma coisa muito rara. O texto fala que por sorte ele entrou, né? Agora nós sabemos que Deus estava presente ali, e Zacarias foi tomado de medo, de temor quando o anjo apareceu para ele. Mas o fato é que ele estava ali sem saber, mas estava no lugar certo, no lugar preparado por Deus. Há tantas coisas que acontecem na nossa vida que nós não planejamos, mas Deus planejou para nós, para que elas pudessem acontecer. Pessoas que Deus coloca em nosso caminho, situações que a gente nem planejou, nem sabia, mas Deus, Ele está conduzindo a nossa vida em todos os detalhes. Então é anunciado o nascimento do João. A Isabel fica muito feliz, né? A Isabel fica muito feliz com isto. E em seguida, então, depois desse anúncio, eles tiveram um relacionamento e a Isabel engravidou, né? E ela disse: o Senhor me contemplou para anular a minha vergonha perante os homens, porque na época uma mulher estéril era motivo de vergonha para ela, né? E em seguida, então, ao anúncio, Lucas trata do anúncio, fala do anúncio do nascimento de Jesus. Então, ele vai falar agora tanto de um como de outro, né? Então, diz assim: no sexto mês da gravidez da Isabel, o anjo Gabriel, o mesmo anjo enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E ele vai, então, falar com a virgem, que estava desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Eles não estavam casados ainda, mas na época seria como que um noivado, mas já era um compromisso de casamento, Então, o anjo chega e anuncia para ela, né? Anuncia para ela que ela vai conceber e dar à luz um filho, e ele se chamará Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Muito bem, aí a Maria, né? A Maria, ela falou: mas como que vai ser isso, né? Eu não tenho marido, não tenho relação com homem nenhum. E aí o anjo falou: será uma ação do Espírito Santo, né? Você vai ficar grávida, uma ação do Espírito Santo. E aí o anjo também relata o que aconteceu com Isabel, né? Sua parente. E Maria teve uma atitude bonita, né? Versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja que Maria teve uma atitude, né, muito bonita quando ela recebeu essa notícia, né? Atitude de humildade, de serva, né? E Mateus, então, relatando isso, fala, a partir do versículo 18 do capítulo 1, José e Maria estavam comprometidos em casamento.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mesma coisa que Lucas falou. E aí vem a situação do José, que como é que aparece a noiva grávida? E o José, então, ele ficou assustado com isso. Imagina os comentários numa cidadezinha de 200 a 300 habitantes, né? E o José, ele era um cara legal. Diz o texto que José, sendo justo, e ele não queria difamar a Maria, ele tomou a decisão de deixá-la secretamente. Veja que o José era um cara justo, um cara bom, né? José e Maria, um casal sensacional. Enquanto ele ponderava nessas coisas, o anjo veio e falou com ele, né? Enquanto ponderava, um anjo do Senhor disse para ele o que estava acontecendo, né? E então é assim que é anunciado, né? Depois disso, desse anúncio do nascimento de João Batista, de Jesus, Lucas narra uma visita que Maria fez a Isabel, uma visita, uma estrada longa da Galiléia, do norte da Palestina, lá para o sul, né, da Galiléia para a Judéia. E ela diz que a Maria foi lá para aquela região, foi apressadamente. Ela entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Então foi um dia de festa, de alegria, né? Dia de alegria. E é nessa visita aqui que nós temos registrado o cântico de Maria, a adoração de Maria. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Veja então que Maria era uma pessoa extremamente humilde, né? Extremamente humilde. Então diz assim: todos vão me considerar bem-aventurada, porque o poderoso Deus, né, fez grandes coisas. Santo é o seu nome, santo é o seu nome. Então veja que Maria, ela recebeu essa notícia com toda humildade, engrandeceu ao Senhor, e ela ficou 3 meses lá com Isabel. Depois ela volta para casa, né? Então, aqui nós temos 2 casais, Zacarias e Isabel, e temos José e Maria, né? José e Maria. Então, Maria foi uma mulher extraordinária, assim como Isabel. Sou humilde, sem nenhuma prepotência, tinha sua vida centralizada em Deus, era uma mulher sensata, equilibrada. 2 vezes Lucas registra que, diante dos acontecimentos, diz assim que ela guardava as palavras e os acontecimentos no seu coração e na sua mente. Veja que ela estava meditando sempre sobre isso, né? Guardava essas palavras, meditando-as no coração. Lucas 2,19 e 2,51, né? Muito bem. Então, essa foi a Maria, né? Aí, depois disso, há o nascimento do João Batista. A Maria ficou lá por 3 meses e depois voltou para casa, né? E eu creio, talvez até tenha ficado até o nascimento de João Batista, né? Mas o texto não diz nada disso, né? E aí, a Isabel chegou a época dela dar à luz. Lucas 1, 57 a 66, narra isso, né? Quando chegou o dia, e ela deu à luz ao seu filho, né? E aqui tem um fato interessante aí, é que no 8º dia eles foram circuncidar o menino, como era o costume dos judeus, né? Jesus também foi circuncidado. E ela sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino,
e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Queriam, as pessoas que estavam ali, acho que parentes, amigos, né? Queriam dar o nome de Zacarias. E ela falou: de modo nenhum, de modo nenhum. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E aí as pessoas argumentaram com ela: mas não há ninguém na tua parentela com esse nome. Então queriam por força que ela desse o nome do seu pai. Ela falou: não, de jeito nenhum. Daí foram falar com o João, com Zacarias. Ele não podia falar, estava mudo. Deram uma tabuinha para ele, ele escreveu: João é o seu nome. E aí encerrou a discussão, né? Imediatamente abriu-se-lhe a boca e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Louvando a Deus. Então veja, queria só observar uma coisa aqui, né? Que às vezes os bons conselhos, não era um conselho ruim, mas os bons conselhos, às vezes eles estão contra a palavra de Deus. E eles falaram: não. O anjo falou que ele vai chamar João. Então cuidado com os bons conselhos, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Parecem que são interessantes, que são atraentes, que são bonitos, mas nós temos que ficar firme na revelação da palavra de Deus, né? E há muitos conselheiros por aí, né? Muito bem, então vamos ficar firmes na palavra, né? E aí o João Batista nasceu, aí vem o cântico do Zacarias, né? Cheio do Espírito Santo, disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E ele vai então nesse cântico de louvor, de adoração a Deus, né? E falando do filho dele, né? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Veja o encargo, né, que João Batista recebeu: profeta do Altíssimo, né? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, assim, o Lucas relata a família de Zacarias, Isabel e João Batista, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim: o menino, isto é, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E assim Lucas encerra as informações sobre o nascimento de João Batista, sua família e os acontecimentos a eles, a esta família, né, relacionados, acontecimentos relacionados. Muito bem. Agora nós temos em Lucas 2, de 1 a 7, ele vai falar agora do nascimento de Jesus. Ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador, né, convocando toda a população do império para recensear-se, né? Então ele convoca, e as pessoas precisavam ir cadastrar na cidade natal. E José e Maria, eles estavam morando na Galileia, mas eles eram de Belém da Judéia, no outro extremo, né? E ele foi para lá com sua esposa, estava grávida. E exatamente quando eles estavam ali, aconteceu, diz aqui o texto, de completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim que é relatado, né?
E Mateus, ele é bem sucinto, diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus é bem sucinto, né? E o Lucas, então, ele fala mais, né? Sobre fala do anjos, né? Dos anjos e os pastores. Lucas 2, 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu sobre onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo Senhor. Então o anjo anunciou isto, né? E aí eles foram até lá, né? E falou: vocês vão encontrar o menino lá, envolvido, né? E deitado, envolvido em faixas e deitado na manjedoura. E daí apareceu uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então, veja aqui, então, agora, esse acontecimento, né? Dos anjos e dos pastores. Então, veja que interessante. E aí os pastores disseram: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Veja a atitude da Maria, né? Maria, porém, guardava todas estas palavras, como eu já disse, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando a Deus pelo que tinha acontecido, né? Muito bem. Depois, o Lucas narra a circuncisão de Jesus. Assim como o João Batista foi circuncidado, né? Ele narra aqui que, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Novamente a fidelidade aqui em fazer o que Deus manda. Não, o anjo falou que o nome dele é Jesus, então é Jesus. Então, e apresentaram Jesus no templo depois, 40 dias após o seu nascimento. Então eles cumpriram legalmente tudo o que a lei ordenava, né? Tudo certinho, né? Aliás, o texto fala que Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Muito bem. Aí ele menciona aqui o Simeão, que é interessante, né? O Simeão só é citado aqui na Bíblia, que ele aguardava, né, a chegada de Jesus. Então, depois você pode ler Simeão 2, 25 a 35, né? E aí também tem as palavras da profetisa Ana, que anunciava sobre o Senhor Jesus, né? Muito bem, isto está lá em Lucas, né? Agora, voltando para o Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, ele fala da visita dos magos, né? Hoje não vou falar sobre os magos, vou falar no próximo domingo, que é um pouco extenso.
visita dos magos. Os magos que são chamados dos 3 reis magos, que eram 3, e os 3 eram reis. Só que eles não eram nem reis e nem eram 3. A tradição é que acabou dizendo que eram 3 e que eram reis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também eles não estavam lá no presépio, lá, viu, já monta o presépio com os reis magos chegando, com os presentes, né? Tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas isso aqui nós vamos estudar domingo que vem, tá? Veja que a questão do Natal, do nascimento de Jesus, entrou muita coisa de 2000 anos para cá, muitas coisas que não estão na palavra de Deus, né? Que não estão na palavra de Deus. Coisas que foram acrescentadas, inventadas. Muitas coisas foram copiadas do paganismo, como se fossem bíblicas, né? Muitas coisas. Então, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre eles domingo que vem, como eu já disse, né? E aí nós temos, então, Mateus 2, 1 e 2, a visita dos magos, né? Que eram astrólogos, sábios, pessoas ligadas ao conhecimento dos astros. Eles leram nas estrelas sobre o nascimento do Rei Jesus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí tem o quê? Tem aí a loucura, a mentira, aliás, do Herodes. A mentira do Herodes, que está em Mateus, capítulo 2. Deixa eu achar aqui, Mateus, capítulo 2. Começando no versículo 3. Então ele ouviu, né, isso que os anjos falaram, né? E ele, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ele ficou assustado, né? Porque falou do rei dos judeus, e ele era o rei lá da Judéia, né? Todo mundo ficou apavorado. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele chamou os entendidos, né? Os escribas, os sacerdotes, os entendidos da lei, né? E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, com letra maiúscula, que há de apacentar o meu povo. Então eles falaram, né, em Belém de Judá, deram o texto bíblico, tudo direitinho para ele, né? E daí o que ele fez? Chamou secretamente os magos e perguntou-lhes com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: bonzinho Herodes, hein? Cara legal. Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me. Para quê? Para que eu também possa ir adorá-lo. Baita cara de pau, né? Baita cara de pau. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Agora olha que interessante aqui, versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho
a sua terra, né? Foram advertidos por Deus. Tendo eles partido, isto é, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse... lembra que lá em Hebreus fala que no passado Deus falou muitas vezes, de diversas maneiras, aos antepassados. E uma das maneiras que Deus falava com esse pessoal era através de sonhos, às vezes através de anjos, né? Muitas maneiras. Inclusive falou lá para os magos, né? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, né? Prevenidos em sonho. E daí, a mesma coisa aqui, aparece o anjo do Senhor a José, em sonho também, e falou: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, foi revelado para ele também as intenções do Herodes. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mas aí o que acontece, né? Herodes, a loucura do Herodes aí, né? A loucura do Herodes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Muito bem, então veja que o Herodes mandou matar, né, a meninada toda. Era um sanguinário, né, Herodes. Mandar matar era brincadeira para ele, né? Seja lá quem fosse que estivesse no seu caminho, né? Agora veja que ironia, né? Que ironia, ele mandou matar os meninos, né? E ele morreu em seguida. O que adiantou? Ele queria tanto o reinado, para assim. Deus falou: chega, cara, está na hora, você já aprontou demais. Então, ele, olha o 19, tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Novamente, o anjo apareceu em sonho. Isso era muito comum naquela época, viu? Cuidado com os sonhos de hoje, viu? Muita gente sonhando aí que... Tá bom, deixa para lá. Disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Já morreram, podem votar. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, Arquelau era outro bandido. Nem os romanos aguentaram ele, nem os judeus. Ele ficou, acho que, 2 anos no poder. Mas eles ouviram que esse camarada aqui estava lá no lugar do pai, né? E era pior, igual ou pior o pai. Por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno, né? Será. Então eles voltam para lá e dessa maneira o Mateus encerra
o assunto sobre o nascimento e os primeiros dias de Jesus. Jesus, então, com seus pais, foi para Nazaré, né? Cidade natal deles, né? Cidade natal. O Lucas também registra esse fato, né? Lucas 2,39, isso, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então, terminando todo esse processo aí, né? A fuga para o Egito, apresentar o menino no templo, a circuncisão, a purificação dos 40 dias e todos os acontecimentos, aí eles voltam para Nazaré, a terra natal deles, né? E tem um último relato em Lucas que fala sobre a infância de Jesus, né? Lucas diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora, olha um acontecimento quando Jesus tinha 12 anos, que somente o Lucas registra, né? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco, filho? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Tudo tranquilo, né? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Novamente aqui, olha Maria. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Então veja que interessante, né? Queria terminar fazendo alguns comentários a respeito disso, né? Algumas coisas que eu queria considerar aqui, né? Veja que Deus, Ele é fiel nos seus planos. Ele que conduziu tudo isso aqui, e como Ele sempre faz. Exatamente como Ele planejou, tudo aconteceu, e Ele foi através do anjo, falando com um aqui, com outro ali, falou com Maria, falou com José, falou com Zacarias, falou com Isabel, e com os outros envolvidos. Então esse é o nosso Deus. Ele governa e comanda sobre tudo. Do outro lado, nós vemos que Deus usa pessoas que são fiéis a Ele. Pessoas que têm boa conduta, pessoas que têm bom caráter, pessoas humildes, bondosas, misericordiosas. A gente não vê em nenhuma dessas pessoas aqui qualquer prepotência, qualquer orgulho. Eram pessoas realmente íntegras no seu viver, íntegras no seu comportamento, íntegras no seu relacionamento com Deus. Então,
Vemos também que as coisas que pertencem a Deus, que são da exclusividade dele, ele faz. Nós não precisamos interferir em nada, e nem devemos. E as coisas que pertencem a nós, nós devemos fazer. Pegar o menino e ir lá para a Judéia, Maria e José, era a responsabilidade deles. Levar o menino lá para o Egito, imagina a viagem difícil no meio do deserto. Isso era a responsabilidade de José e Maria. Deus não mandou uma coisa voadora para eles irem até lá. E hoje eu noto assim que tem muita gente querendo fazer o que Deus faz, para ser grande. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso papel. Né? Porque pessoas que se metem a fazer o que Deus faz, que é da exclusividade dEle, só fazem bobagem. Hoje vivemos uma época em que as pessoas, muitas delas, determinam Deus. Determinam Deus. Você vê isso aqui em José e Maria, vê em Zacarias e em Isabel essa atitude. Por acaso? Maria disse: aqui está a tua serva, Senhor, aqui está a tua escrava, Senhor. Faça como o Senhor quiser. A minha alma engrandece ao Senhor. E aí está num presente contínuo, que quer dizer, engrandece constantemente o Senhor. Vamos deixar os milagres por conta de Deus. Ele é o Deus dos milagres, Ele pode fazer. Vamos fazer o que compete a nós. Paulo fala lá em Coríntios que nós somos cooperadores de Deus. Não somos deuses, somos cooperadores. Ele ali está sem muitos cooperadores que ele tinha, ele era um cooperador de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Agora, fazer o trabalho da igreja é função dos membros que pertencem ao corpo de Cristo. Amar uns aos outros, servir uns aos outros. Jesus é o Salvador do mundo. Ninguém será salvo sem Ele. Mas cabe a nós anunciar Jesus para as pessoas. Falar quem Ele é, o que Ele fez. Essa é a nossa tarefa. Então, que possamos meditar, nisso, sobre a grandeza de Deus, poder de Deus. O nosso Deus é um Deus grande, maravilhoso, Senhor do céu e da terra. E se estamos comprometidos com Ele, então Ele nos dá a oportunidade de fazermos aquilo que nos compete fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, Será que Ele não tinha poder para remover a pedra também? Mas Ele mandou: tirem a pedra. Isso aí vocês fazem. Ressuscitar lá, eu ressuscito. Vamos deixar com Deus aquilo que é de Deus. Vamos nos prostrar em humildade, como Maria fez, perante Ele. Pedir pela sua graça e misericórdia e fazer o que nos compete, que é realmente um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Quando somos chamados por Jesus, somos chamados para sermos salvos e somos chamados para nos tornarmos seus discípulos, fazer o que Ele manda. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem para ti salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, O escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti.